Quando nós temos um plano, ou deixem-me pôr a coisa ao contrário. O que é que acontece se nós não planearmos? Não é? Que é o habitual. Quando nós não planeamos, nós tendemos a focar-nos nas operações diárias. Nós focamos naquilo que acontece no dia a dia. Nós focamos nos fogos que há para apagar na empresa. Quando nós não temos um plano, nós temos dificuldade em olhar lá para a frente. Nós só conseguimos olhar para o que há para fazer hoje. E, portanto, tornamos-nos reativos. Não é? As coisas acontecem e nós reagimos ao que acontece. Acontece outra coisa e eu reajo ao que acontece. Volta a acontecer outra coisa e eu reajo ao que acontece. Ou seja, eu entro num modo de reação que me faz não ter o controle sobre aquilo que acontece na minha atividade, não ter o controle sobre aquilo que acontece na empresa. Em vez de ser eu a controlar o que acontece, é o que um plano me daria, sou eu controlado por aquilo que acontece. Por exemplo, agora com que reação a maior parte das pessoas está a ter à pandemia? Ficar em casa e não fazer nada. Grande parte dos empresários está em casa sem fazer nada. Grande parte dos colaboradores das empresas está em casa sem fazer nada. Grande parte dos consultores de imóveis, eu ainda agora estive a acabar de dar o curso de alto desempenho para agentes imobiliários e a esmagadora maioria dos consultores imobiliários está em casa à espera que isto passe porque contaram eles próprios que nesta atividade não têm possibilidade de fazer o trabalho sem sair de casa. O que não é verdade. Tá? Então, quando eu não tenho um plano, eu sou reativo e só me foco naquilo que acontece no dia-a-dia. E, portanto, eu vivo cansado e vivo atrasado, porque chego sempre tarde às coisas. Se eu não tenho um plano, eu corro o risco de sofrer do síndrome de Colombo. E qual é o síndrome do Colombo? É não saber para onde vou, não saber onde estou e não saber de onde venho. Não é? O Colombo queria ir para a Índia e foi parar à América do Norte. O fulano não sabia para onde é que estava a ir, não sabia onde é que estava e também tampouco não tinha claro de onde é que tinha vindo. Então, sem um plano, é impossível eu saber para onde vou, onde estou e de onde é que eu venho. Eu sou reativo e parece aqueles cães que brincam a correr atrás do rabo. Em rigor, é muita atividade, muita atividade, muita atividade e pouco resultado, porque eu não tenho sequer uma noção de continuidade ao longo do tempo. Sem um plano, eu não tenho a mínima chance de medir o meu progresso e, por consequência, de perceber se estou a progredir ou não. Sem um plano, eu também não tenho a mínima forma de medir a minha performance. Eu não sei se estou a ir bem ou mal. Porquê? Porque eu não tenho nada com que me comparar. E muito importante, se eu não tiver um plano, eu não entendo as variáveis sobre as quais posso atuar, nem as relações entre essas variáveis. A maior parte das pessoas que estão por conta própria, e desculpem eu dizer isto com esta crueza, não entende a relação entre o seu esforço e os resultados. Não entende a relação entre as atividades que desempenha diariamente e os resultados que apresenta. E se eu não ganho intimidade com estas variáveis, eu não tenho como saber onde colocar o esforço para obter um determinado resultado. É a mesma coisa que eu ir tocar piano e eu não sei em que tecla vou tocar para obter aquele som, que é o mesmo que se acontecer se eu for tocar piano. Para eu obter um determinado som, eu não sei qual é a tecla em que vou tocar, porque eu não percebo nada daquilo. Eu não tenho nenhuma intimidade entre a variável e o resultado. E a maior parte de nós está a tentar jogar um jogo sem entender diretamente a relação entre variáveis e entre variáveis e resultados. Se eu não planeio, eu sou obrigado a muito esforço para resultados muito pobres. Tá? Então, agora, o que eu vou dizer vai-vos assustar e vai-vos parecer paradoxal, mas eu vou dizer na mesma porque quero que vocês entendam isso. Por incrível que pareça, e depois de dizer aquilo que eu acabei de dizer, vou-vos dizer a seguinte coisa. Os planos são absolutamente inúteis. Os planos são absolutamente inúteis. É o ato de planear que é absolutamente indispensável.
Tá? Quando nós planeamos, nós lidamos com a imprevisibilidade da execução. Ou seja, eu nunca sei exatamente o que vai acontecer. E como nunca sei exatamente o que vai acontecer, a verdade é que as coisas nunca correm como eu planeei. E esse é o alibi da maior parte das pessoas para não planear, que é, depois as coisas nunca vão correr como eu preparei, como eu planeei. Então eu não vou planear. Não, é exatamente o contrário. Porque é no ato de planear que eu vou ganhando a tal intimidade com as variáveis. Tá? É no ato de planear que eu vou ganhando essa intimidade com essas variáveis. Se eu não tiver, se eu não planear, eu não ganho intimidade com as variáveis. Eu não entendo, eu não vou entendendo, nem ganhando o meu nível, nem aumentando o meu nível de intimidade ao longo do tempo, para perceber onde é que eu tenho de ir tocando para obter um determinado resultado. Então eu tenho muito maior dificuldade. Outra coisa que é crítica é vocês perceberem que o plano não é uma coisa que se faz numa sessão. O plano não é qualquer coisa que a gente prepara em 10 minutos, em 15, numa hora ou sequer num dia inteiro. Por exemplo, eu reconheço que eu falo muito no dia de planeamento. O dia de planeamento de 90 dias. Sim, a gente tira um dia inteiro e usa esse dia só para planear. Mas, em rigor, em boa verdade, o que nós vamos fazer no dia do plano de 90 dias é fechar o plano. Porque esse plano, se foi bem feito, foi amadurecido durante o trimestre. Quer dizer que nós paramos, refletimos, pensamos, ensaiamos, testamos algumas ideias. Eu, por exemplo, ando sempre com os meus caderninhos, onde eu tomo as minhas notas, por exemplo, as notas que eu estou a seguir hoje. Em qualquer altura, eu paro, eu vou ver como as coisas estão, eu digo, ok, se eu quiser atingir este resultado no próximo trimestre ou no próximo ano, o que é que teria que acontecer? Eu projeto, vou vender X daqui, vou vender Y da lá, vou não sei o quê, e depois projeto aqui, quer gerar esta margem, ali quer gerar a outra margem, então eu começo a imaginar como é que seria o trimestre se fosse perfeito. E depois ponho aqueles números de lado, às vezes vou no avião, estou a fazer isto, ou estou à espera do avião, estou a fazer isto. Às vezes paro um bocadinho mesmo na empresa e coloco-me a planear, mas depois ponho aquele plano de lado, passar 3 ou 4 dias, volto a fazer o mesmo exercício, exatamente o mesmo, sem sequer ligar ao primeiro que eu fiz. Depois, se calhar, passam mais uma semana e eu volto a fazer o mesmo exercício. Então, eu criei o hábito de ir parando e refletindo e fazendo o mesmo exercício. Depois, às tantas, tenho 5 ou 6 exercícios feitos, eu paro para comparar todos. O que é que eu pensei há 10 dias, o que é que eu pensei há 5 dias, o que é que eu pensei há 2 dias, e comparo-os todos. E vi que eu, em rigor, testei variáveis diferentes, testei pressupostos diferentes. Então, a cada um destes testes, eu ganho uma intimidade maior. E se não for tão otimista, e se não for tão bom, e então com o tempo a gente vai percebendo quais são as variáveis em que pode atuar para o resultado ir melhorando. Tá? Então, entender que o planeamento é um processo que eu vou fazendo ao longo do trimestre e que naquele dia de planeamento eu só vou fechar o resultado final é absolutamente crítico. Tá? Então, eu queria partilhar convosco, para começar, quais são os 3 maiores erros que as pessoas cometem no planeamento. O primeiro erro, de alguma forma, é aquilo de que já falámos anteriormente, que é ter uma concentração exagerada no resultado e esquecer o caminho para chegar a esse resultado. Ou seja, é como se fizéssemos uma fantástica descrição do destino para onde queremos mover-nos, mas esquecemos de desenhar um mapa para chegar a esse destino. O plano é um mapa. Eu ter o destino bem definido é importante. Mas se eu não tiver um mapa para chegar a esse destino, não me ajuda assim tanto. Então, é absolutamente crítico eu fazer uma descrição do caminho que eu imagino ser o melhor caminho. Muito cuidado aqui com as generalizações, porque nós tendemos a falar em ideias vagas e a usar generalizações, e as generalizações matam-nos a clareza.
as generalizações tiram-nos objetividade. Então é absolutamente decisivo, absolutamente crítico ser objetivo e ser concreto em relação às coisas. Lembrem-se de desenhar o caminho, desenhar o mapa. O plano é o mapa. O segundo erro é que as pessoas tendem a apaixonar-se pelo destino e isso tira-lhes capacidade de adaptação aos momentos atuais. A pessoa fica motivada e apaixonada e concentrada naquele destino, no resultado que quer obter, e esquece que no caminho vai ter que fazer uma série de adaptações para, porventura, chegar a esse destino. Agora, o exemplo do Covid-19 é um ótimo exemplo disso. Não é? Todos vamos ter que fazer um monte de adaptações para poder chegar ao destino a que nos propusemos. Então, muita atenção. É importante saber qual é o destino, mas a paixão tem que ser pelo caminho. Não pode ser pelo destino. Se não nos apaixonarmos pelo caminho, temos um problema. O terceiro erro é que as pessoas tendem a planear para prazos demasiado longos. A maior parte das pessoas tende a planear para prazos de um ano. Um ano é muito tempo. Tá? Um ano é muito tempo para a execução. Tudo o que for mais do que um trimestre não vai funcionar do ponto de vista da execução. Um ano é um planeamento importante na parte estratégica. Tá? Mas do ponto de vista da execução, um ano é demasiado longo. Nós precisamos de planos estratégicos para um ano, mas de execução para trimestre, semana, dia. Trimestre, semana, dia. São os prazos para que nós queremos planear. Agora, aspectos críticos no planeamento. Espero que vocês estejam a tomar notas. Pelo menos a turma do webinário do Gestão Estratégica de Alto Desempenho, que eu volto a lembrar que eu abri mais uma vez para o Instagram e para o Facebook o curso que está a ser feito pelas pessoas que investiram no curso de Gestão Estratégica de Alto Desempenho. As inscrições ainda estão abertas e quem quiser fazer o curso ainda se pode inscrever e ver as 4 aulas que já estão feitas, que estão gravadas. Não perdem nada, o curso vai ser um mês inteiro. Portanto, não perdem nada de entrar agora. Espero que a minha turma esteja a tomar notas. Aspectos críticos. Primeiro aspecto crítico. Entender a minha situação atual. Nós tendemos a não dizer a verdade sobre a nossa situação atual. Nós tendemos a contar uma história sobre os factos. Nós tendemos a contar uma história que alivia a nossa responsabilidade no que respeita aos factos. Então, ser transparentes, ser verdadeiros no que respeita à situação atual, estes são os pontos fortes, estes são os pontos fracos. Estes são os ativos, estes são os passivos. A minha situação atual é esta. Factos. Por brutais que sejam. Tá? Segundo aspecto crítico do plano. Definir com clareza o resultado pretendido. Quanto mais clareza, maior a probabilidade de eu atingir. Não há vender mais. Há um número. Lembrem-se que para ser um objetivo tem de ter um número associado. Aspecto número 4. Antecipar. Desculpem. Aspecto número 4. Aspecto número 3, que era onde estava a falhar este. Aspecto número 3. Identificar os obstáculos que podemos ter no caminho. Quais são os obstáculos que eu imagino que possam estar no caminho? Entre o ponto onde eu estou e o ponto onde eu quero estar, porque é que eu ainda não estou ali? Quais são as dificuldades que eu posso encontrar no caminho? Normalmente há uma dificuldade principal. Qual é? Qual é o estrangulamento? Qual é o bottleneck que eu posso ter no caminho? Identificar isto. Porquê? Porque o plano não é mais do que a minha máquina para ultrapassar esse obstáculo. A forma como eu imaginei, as atividades que eu imagino que tenho que desempenhar para eu ultrapassar esse obstáculo. Quarto aspecto. Antecipar quais são as atividades a fazer. O que é que tem que ser feito? O que é que tem que ser feito e quando é que tem que ser feito? Se eu for empresário, se eu tiver uma equipa a trabalhar comigo, o que é que tem que ser feito? Quando é que tem que ser feito? Quem é que tem que fazer?
Ponto número 5. Conhecer um ambiente em que eu me vou mover. Por exemplo, no planeamento dos próximos 90 dias, nós estamos agora a entrar no segundo trimestre. Este é um planeamento que nós temos que estar a fechar agora. O ambiente vai ser completamente diferente. Então, o que é que nós imaginamos que vai ter que acontecer no próximo trimestre? Muitos de nós vão ter que se reinventar no próximo trimestre, muitas empresas vão ter que se reinventar no próximo trimestre para atingir um determinado resultado. Por exemplo, na minha atividade, o que eu tenho dito à minha equipa é nós temos que ser muito mais táticos. Eu acho que disse isto na última sessão, da semana passada. Nós temos que ser muito mais táticos. Nós fomos essencialmente estratégicos. Eu tendo a ser essencialmente estratégico, mas este trimestre eu estou a pedir à minha equipa, vamos ser muito mais táticos. Temos a tal espingarda de sniper que é tiro a tiro, não podemos falhar nenhum. Tiro a tiro. Tá? Onde é que nós pomos o nosso esforço que nós vamos tirar um resultado? Não temos tempo para investimentos de longo prazo nesta altura. Temos que nos equilibrar em termos de tesouraria. Portanto, o que é que este ambiente vos vai exigir agora nos próximos 3 meses? Eu sei que ninguém sabe o que vai acontecer, nem em que ritmo vai acontecer, é por isso mesmo que vocês têm que planear. O que é que eu imagino que vou estar a fazer em abril, maio e talvez em junho as coisas melhorem. Ponto número 6, avaliar a concorrência é absolutamente crítico. Não deixar-me influenciar com a concorrência, mas às vezes eles têm boas ideias. O que eu não posso é reagir apenas ao que a concorrência faz. Senão são eles a gerir a minha atividade. Ver se eles têm boas ideias, perceber como é que eles se posicionam e perceber como é que o posicionamento deles abre oportunidades para o meu posicionamento. Ponto número 7. Estudar um nicho de mercado. No plano, eu tenho que estar a prever qual é o meu nicho de mercado presencial. Para quem é que eu me posiciono? Como é que eu desenho a minha proposta de valor para servir esse nicho de mercado? Por exemplo, só um exemplo. O meu nicho de mercado principal, o meu pessoal, e a minha tarefa pessoal era encher salas, não a da minha empresa. A minha empresa é a consultoria, o coaching, mas o meu nicho principal é encher salas com pessoas. Então, neste momento, eu não posso servir pessoas que querem aprender em sala. Eu só posso servir pessoas que querem aprender online. Então, eu tive que mudar o meu nicho para quem quer aprender online. São as mesmas pessoas, algumas sim, outras não. Mas o nicho online não é o mesmo nicho que o nicho presencial. Então, tivemos que adaptar o nicho. Tivemos que adaptar a proposta de valor. Já não é aprendizagem em sala, agora é aprendizagem online. A proposta de valor é completamente diferente. O conteúdo tende a ser aproximado. Não igual, aproximado. A proposta de valor é totalmente diferente. Ponto número 9, alocação de recursos. E alocação de recursos estamos a falar essencialmente de dinheiro, tempo e pessoas. Dinheiro, tempo e pessoas. Como é que eu vou organizar os meus recursos? Até agora está? Muito bem. Para que o plano seja executável, algumas coisas que têm que ser salvaguardadas. Vamos começar pelas coisas estratégicas, depois vamos para os aspectos de execução. Tá? Nos aspectos estratégicos. Primeira coisa, entender o que o nosso nicho de mercado quer. Tá? Entender o que o nosso nicho de mercado quer é absolutamente decisivo. Então, escutar o mercado é crítico. Ter esta intimidade com os nossos clientes é decisivo. Perceber como é que os podemos ajudar. Então, escutar o mercado e ir afinando a proposta de valor até ser a mais adequada para o nosso nicho de mercado é absolutamente decisivo. Segunda coisa, organizar uma oferta que se enquadre naquilo que o nicho de mercado quer. Perceber o que eles querem, organizar uma oferta que lhes leve isso.
Terceira coisa, encontrar um canal de distribuição para lhes fazer chegar. Ou seja, levar a solução até eles. Do ponto de vista da preparação do crescimento da empresa, do ponto de vista da preparação do vosso plano, lembrem-se que a estratégia vem sempre antes da tática. Eu repito isto muitas vezes, é decisivo vocês aprenderem. A estratégia vem sempre antes da tática. Por exemplo, a tática pensa em como é que eu faço vendas, como é que eu aumento as minhas vendas. A estratégia pensa como é que eu multiplico as minhas vendas. Então, as primeiras respostas que vocês precisam de encontrar, do ponto de vista estratégico, quem é que nós queremos que nos compre? Qual é o nicho de mercado a que nós não nos vamos dirigir? Quem é que nós queremos que nos compre? Segundo aspecto, o que é que deve acontecer para que estas pessoas nos comprem? O que é que precisa de acontecer para que elas nos comprem? O que é que precisa de acontecer? Será que estas pessoas sabem de mim? Será que estas pessoas entendem a minha proposta de valor? Como é que será que elas nos comparam à concorrência? Terceira coisa, como é que eu asseguro que estas pessoas nos vão comprar repetidamente? Que não me compram apenas uma vez, que elas me vão comprar repetidamente. Quarto aspecto, o que é que pode acontecer que faça com que elas não compram? Qual é o problema potencial que surge aqui? Então, estas são as principais questões estratégicas, não é? Nicho de mercado, concorrência, proposta de valor. Se quiserem organizar destas três formas, em estratégia, nicho de mercado, concorrência e proposta de valor. Vamos para a parte de execução agora. Então, para que o plano seja executável, ele tem que definir quem faz o quê e quando. Muito importante responder a estas três perguntas. Quem faz o quê e quando. Durante o próximo trimestre, o que é que tem que acontecer na empresa? Quais são as atividades que têm que ser desempenhadas? Quem é que é responsável por cada uma delas? E quando é que elas têm que estar a ser executadas e terminadas? Quando é que nós precisamos de um resultado de cada uma das tarefas que tem que ser feito? Então, primeiro aspecto. O que é que nós estamos a prever que tem de ser feito para atingir um resultado? Qual é o caminho que nós vamos seguir para chegar a este destino que nós acabamos de desenhar? Que atividades concretas precisam de ser desempenhadas? Do ponto de vista absolutamente concreto e objetivo, o que é que precisa de ser feito? Se há uma campanha de marketing, são várias campanhas de marketing, que veículos é que vão ser usados, que investimento vai ser feito, que atividades é que os vendedores precisam de fazer, os contactos que eles precisam de fazer, com quem eles precisam de fazer esses contactos, de onde é que vêm as vendas, qual o nível de venda repetida, tudo isto. Todas as atividades que têm que ser desempenhadas, tarefas mais administrativas, que softwares é que vamos precisar de usar, que sistemas vamos precisar de implementar. Então, tudo o que precisa de ser feito naquele período tem que estar elencado de uma forma concreta. Um dos grandes riscos no planeamento, já vos falei há pouco, são as generalizações. De uma forma concreta, o que é que tem que ser definido? Muito importante o que vem a seguir. Que padrões de performance devem ser exigidos? Porque não é só fazer uma tarefa. É fazer uma tarefa com um determinado padrão de performance. Tá? Qual é o nível de performance? É diferente comer
uma receita que vocês gostam, mas é diferente uma receita bem executada de uma receita mal executada. Não é? O bacalhau à Brás do snack bar da esquina não é igual ao do chefe José Avilés. Não é igual. Provem os dois e vejam a diferença. Qual é a diferença? Padrões de performance. Um tem um nível de exigência sobre si próprio maior do que o outro. Então, um é nível estrela Michelin. A gente vai a um restaurante estrela Michelin e está lá o bacalhau à Brás do José Avilés. E o crítico diz, não, isto merece 2 estrelas Michelin. Mas se for ao snack bar da esquina comer o bacalhau à Brás do snack bar da esquina, não é igual ao do chefe Avilés. E nem sequer venham tentar dizer que há um snack bar da esquina qualquer que serve um bacalhau à Brás melhor que o do José Avilés. Nem tentem. Padrões de performance. Crítico, a calendarização. Esta é uma das coisas em que os planos que eu vejo falham. A calendarização. O que é que tem que acontecer e quando tem que acontecer? O que é que vai acontecer na primeira semana do trimestre, na segunda semana do trimestre, na terceira semana do trimestre? Quando é que começam os projetos? Quando é que têm que estar prontos? Tudo isto tem que estar definido. Os milestones, os marcos, qual é o progresso que tem que ser feito, o ritmo que tem que ser feito. Tudo isto tem que estar previsto. Pessoal, às vezes não acontece como nós planeamos, mas não planear é ainda pior. Tá? Porque o grande benefício dos planos, vocês vão vê-lo ao longo do tempo, é que cada vez mais a vossa intimidade vai trazer-vos uma sensibilidade, a intimidade com os indicadores, a intimidade com as variáveis, vai trazer-vos uma capacidade de atuar sobre elas. Então, ao fim de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de planear, vocês vão desenvolvendo uma capacidade entre o planeamento e a execução. Às tantas, o planeamento e a execução começam a alinhar-se quase totalmente. Vocês vão ganhar a capacidade de se preparar e aquilo que acontece foi aquilo que vocês prepararam. Mas isto só vem com o tempo. É a tal intimidade que só o tempo vos vai dar. Porque os primeiros planeamentos que vocês fazem podem ser completamente ao lado. Vocês não vão deixar de planear por isso. Seguinte. Quais os indicadores-chave de performance que nós vamos seguir? Que indicadores eu acho críticos medir e qual o nível, quais os padrões a que eu tenho que estar nesses indicadores? Então, o que é que eu vou medir? Como é que eu vou medir o meu marketing? Como é que eu vou medir as minhas vendas? Como é que eu vou medir as minhas operações? Como é que eu vou medir a produção? Como é que eu consigo medir todas as equipes, todos os colaboradores da minha empresa? Outra coisa que tem que ser definida, qual a medição, qual a frequência da medição? De quanto em quanto tempo é que eu vou estar a medir? Tenho aqui o meu querido Rogério Rosa a insinuar que no Pinhal Novo se come um bom bacalhau à Brás no snack da tia Maria. Frequência da medição. Último aspecto que vocês devem assegurar para que o plano seja executável. Quem é o responsável por cada uma das tarefas e das atividades? Temos aqui o Bruno a perguntar como estipular valores num projeto novo. Nós não sabemos. Bom senso, Bruno. Da primeira vez que nós vamos projetar um número, o que é que eu gostava de atingir, o que é que me parece razoável, vai ser sempre pior do que eu imaginar. Sempre pior. Não tem problema nenhum. No segundo trimestre eu vou aproximar-me mais. No terceiro ainda mais. No quarto ainda mais. Ou seja, com o tempo eu vou-me aproximando dos números razoáveis. Então, resumindo tudo isto. Clareza no ponto A, ponto de partida, onde é que nós estamos hoje. Clareza no ponto Z, ponto de destino, onde é que queremos estar no final do prazo. Tá? Identificação do obstáculo. Principais estrangulamentos. Definição de prioridades. Definição de atividades. Definição de recursos. Calendarização.
Indicadores. Responsabilização da equipe com o plano.